dia! Hoje é 25 de agosto, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia! Chegou ela, a famosa sexta-feira. Todo mundo vai descansar, ou espero que todo mundo descanse. Eu estou destruída. Essa semana foi uma semana cheia de coisas para fazer. Você também deve ter feito várias coisas aí, que são coisas diferentes das que eu fiz. Então, hoje eu já vou partir aqui direto. Vamos para as notícias, já pra gente, já se livrar aí desse negócio de ficar atualizado e tudo mais, para você poder transferir os seus grandes conhecimentos para o seu pessoal do trabalho, ou também para o pessoal aí da sua casa. Sobre o que a gente vai falar hoje, o que aconteceu ao longo dessa quinta-feira, que vai ser importante para você saber nessa sexta-feira. A começar, que chegou ele, o simpósio do Jackson Hole, que é um grande fenômeno no mercado global, em que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fala para um público reunido no estado do Wyoming, nos Estados Unidos. Este discurso é extremamente esperado todos os anos por todos os players globais e este ano, particularmente, já que estamos aí todos à espera de sinalizações do Fed de quando que vai parar e pausar a sua atual trajetória de alta de juros. Então, nessa sexta-feira, você terá que prestar muita atenção nisso. Vamos falar um pouco mais sobre o que esperar deste dia marcante aí para a economia global. Também vamos falar sobre como o Brasil não está imune aos ventos contrários dos Estados Unidos e da China, segundo o UBS Wealth, mais um bancão aí falando que a gente tem que ficar prestando atenção no que está acontecendo lá fora. E é justamente por isso que você vai saber exatamente o que Jerome Powell pode ou não falar na reunião de hoje. E já que a gente fica dando trela aí pros bancos lá de fora, a gente também vai dar trela pros bancos daqui, né? Porque a economista-chefe do Banco Inter, a Rafaela Vitória, diz que sem ajuste fiscal, o Banco Central Brasileiro vai ter espaço limitado para cortar a Selic. Vamos ver exatamente o que ela quis dizer com esta frase. E também, você que gosta de um lanchinho, vocês têm cara de que gostam de Subway. A gente vai falar sobre Subway e porque o alto número de lojas é um desafio para os novos donos da rede. Se você está curtindo muito a Bloomberg Linha e este podcast, não esquece de se inscrever. É importante você se inscrever aqui no podcast, também de você avaliar, caso você queira dar 5 estrelas. Como eu sempre digo, o mundo é livre, porém, se você der menos de 5 estrelas, eu fico chateada. Então, você fica aí com a responsabilidade emocional sobre os meus sentimentos. Também você pode seguir a Bloomberg Linha, não consigo falar o nome da empresa nesta noite. Se você pode seguir em todas as redes sociais, pode me seguir também no Instagram, ana.sied, e vamos às notícias. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deve dar pistas sobre os passos finais da campanha do Banco Central dos Estados Unidos para controlar a inflação e reforçar o seu compromisso de terminar esta tarefa. Ele deve falar tudo isso aí quando ele discursar nesta sexta-feira em Jackson Hole, no Wyoming. E existem várias piadinhas sobre Jackson Hole. Afinal, Hole, a tradução de Hole é buraco. Então é buraco do Jackson. Tem alguns lugares, inclusive, que eu acho ousadíssimos que traduzem assim mesmo, buraco do Jackson. O pronunciamento talvez não seja marcado pelo mesmo drama das palestras dos últimos anos. Porém, o discurso de Powell na Conferência Anual de Bancos Centrais Globais do Fed ocorre quando as autoridades entram no que ele chama de a fase mais difícil na luta contra a inflação, quando se calibra quanto mais aperto é necessário, com pouca certeza sobre como as suas medidas afetaram a economia até o momento. Até recentemente, o caminho a seguir era claro: continuar a elevar as taxas de juros para controlar a inflação mais rápida em 4 décadas. Só que agora, à medida que os preços continuam a perder força, surgem divergências entre as autoridades sobre quanto trabalho ainda resta fazer. É tipo quando você tem um projeto da escola e aí você tem o seu coleguinha que é muito hiper, ultra, mega power esforçado e ele quer colocar mais coisa no cartaz, ele quer imprimir mais peixinhos para você recortar e colocar no cartaz e ficar tudo muito bonito e brilhante. E aí alguém fala, peraí, eu acho que já tá bom se colocar mais, vai exagerar e vai ficar muita informação. E aí o outro coleguinha fala, eu nem sabia que tinha que fazer um cartaz hoje. E é assim que está a atual discussão do Federal Reserve. Powell provavelmente usará a sua apresentação essa semana para delinear... Eu comecei a rir da minha própria piada. Ai, desculpa. Voltando. Powell provavelmente vai usar a sua apresentação essa semana para delinear... Ai, eu tô boba hoje, não consigo parar de rir. Deixa eu me preparar. Powell provavelmente vai usar a sua apresentação essa semana
para delinear como o Fed vai avaliar se os juros devem subir e determinar quando que é a hora de começar a baixá-los. O discurso dele sobre o cenário econômico está O discurso dele sobre esse cenário econômico aí vai acontecer a sexta-feira às 11 no horário de Brasília. Então você já marca na sua agenda para você entrar no site da Bloomberg Linha às 11h05 da manhã. Provavelmente Mariana Dávila, repórter muito ágil, ou Felipe Serrano, não sei quem estará ali de manhã digitando loucamente, mas já vai ter feito alguma coisa sobre esse discurso, um acompanhamento ao vivo ali para você ficar vendo, olha só que bacana, você que agora é versadíssimo em macroeconomia e política monetária dos Estados Unidos e do mundo, você pode ficar acompanhando tudo isso ao vivo. E, para ajudar, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, também fala no final desta sexta-feira, um sextor gigantesco para a política monetária global. Esta reunião coincide com o momento em que as autoridades monetárias globais ainda estão lutando contra índices de inflação acima da meta e chances elevadas de crises econômicas. O desafio no próximo ano vai ser equilibrar riscos à medida que tentam controlar as pressões sobre os preços e, ao mesmo tempo, evitar recessões. E falando em possível recessão, em probleminha vindo aí, saiba que pode acontecer lá fora e o Brasil não está imune, não. Se acontecer uma crise lá em algum desses países grandes, o Brasil pode ser afetado. E quem está falando isso é o UBS Wealth Management. Embora a economia brasileira possa conseguir limitar em parte os efeitos de ventos contrários advindos dessas incertezas da economia global, o país não está imune. Segundo o UBS, neste ambiente, é preferível, no Brasil, ter uma alocação em títulos públicos indexados à inflação, em detrimento de títulos nominais e ações negociadas em bolsa. Em relatório divulgado nessa semana, o Ronaldo Patá, que é CEO ou Chief Investment Officer da UBS Wealth Management no Brasil, escreveu que está seguindo com posição relevante em renda fixa, dado que essa classe permanece atrativa em um contexto de juros altos por mais tempo. Ou seja, por mais que o Brasil já tenha encerrado a sua campanha de alta de juros, o UBS ainda está vendo como uma boa oportunidade estar alocado em renda fixa. Vocês que vivem perguntando sobre isso aqui no podcast, tá aí um negocinho aí que o UBS Wealth Management está falando para vocês. Estou aqui trazendo este contexto sobre melhor investir em renda fixa, melhor investir em ações, não sei o quê. Pois olha só, é isso que o UBS está falando. A gestora de patrimônio do Banco Suíço no Brasil, que acaba de incorporar a área do Credit Suisse, não antecipa uma grande crise de confiança que afete títulos ao redor do mundo. Nesse contexto, a preferência por aqueles atrelados à inflação de maior duration, ou prazo médio ponderado do investimento. Com poucos gatilhos positivos domésticos no curto prazo na avaliação dele e maior sensibilidade dos ativos aos mercados globais, o banco tem posição neutra em ações brasileiras. De acordo com o Patá, setores com exposição ao mercado interno devem gradualmente se tornar mais atrativos nos próximos meses, à medida que o Banco Central implementa os seus cortes de taxa de juros. A taxa foi reduzida pela primeira vez no início deste mês de 13,75% para 13,25% ao ano. A UBS Wealth Management espera uma taxa Selic de 8% ao ano no terceiro trimestre de 2024, o que implicaria um corte de 5,25 pontos percentuais em relação ao patamar atual, configurando um ciclo de flexibilização agressivo, abre aspas para o UBS, que ajuda em caso de uma recessão no hemisfério norte, fecha aspas. Ainda assim, a avaliação é de que é cedo para que a migração da renda fixa para variável ocorra por parte dos investidores, o que faz com que os valuations de ações não tenham por hora, abre aspas, impulsionadores positivos visíveis, fecha aspas, segundo o banco. Hoje é dia de política monetária. Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu adoro política monetária. Eu acho um negócio super bacana, porque é um negócio que mexe com a nossa vida, a gente não tem a menor noção. E uma hora que você aprende a falar economês, é muito legal falar com um economista, pois eles falam. Eles gostam de explicar, eles gostam de dar os mínimos detalhes, gostam de dar esses exemplos, não sei o quê. É super divertido. Por exemplo, Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, é uma pessoa com quem eu já conversei algumas vezes. E ela deu uma entrevista ao meu colega Felipe Serrano, da Bloomberg Linha. E eis aqui as conclusões de Rafaela Vitória na reportagem de Felipe Serrano. A falta de clareza sobre como o governo será capaz de reduzir o déficit fiscal limita o espaço para os cortes de juros no Banco Central, segundo a visão dela. Em entrevista à Bloomberg Linha, Rafaela Vitória diz que seria necessário elevar as receitas em pelo menos 140 bilhões de reais para cobrir o buraco nas contas públicas.
Só que as medidas que aumentam a arrecadação têm sofrido resistência do Congresso e ainda o risco de as receitas com impostos caírem por conta da atividade econômica em desaceleração e da queda dos preços das commodities. Abre aspas para Rafael. Se o país tivesse uma credibilidade maior do lado fiscal, poderia haver uma expectativa do corte de Selic maior e os juros reais poderiam cair para até 4%. Fecha aspas. Ela tem uma previsão do déficit fiscal de 0,8% do PIB em 2024, que está acima das projeções do governo. Quando apresentou o projeto do esqueleto fiscal, o governo indicou a meta de um déficit, não sei porque eu falei assim, é porque para você que é novo, toda vez que está escrito arcabouço fiscal, eu tenho uma coisa pessoalmente contra a palavra arcabouço, porque eu acho muito difícil. E arcabouço quer dizer esqueleto, o que faz muito mais sentido para você compreender o que é o esqueleto arcabouço fiscal. Então, vou ler de novo aqui, agora que você tem esse contexto. Quando apresentou o projeto do esqueleto fiscal, o governo indicou a meta de um déficit de 0,5% do PIB em 2023 e de zerar o rombo já no ano que vem, com um intervalo de tolerância de 0,25 ponto para cima ou para baixo. No entanto, a maior parte dos economistas do mercado financeiro não acredita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda Fernando Haddad vão ser capazes de atingir esse resultado diante do aumento das despesas. O Boletim Focus, que é feito pelo Banco Central com estimativas de economistas do mercado, aponta uma projeção de déficit primário de 1% do PIB para este ano e de 0,75% do PIB para 2024. Rafaela Vitória lembrou que os aumentos de despesas de 2023 são permanentes e vão ter reflexos também no ano que vem. A economista notou que em uma primeira apresentação no início do ano, o ministro Haddad e a ministra Simone Tebet, do Planejamento, mostraram uma projeção de corte de despesas de 50 bilhões de reais para esse ano, algo que não foi mais falado desde então. Lá no site da Bloomberg Linha, você acompanha toda a entrevista completa da Rafaela Vitória. E agora, para tu ficar com fome às 8 da manhã, que eu imagino que é quando tu tá escutando esse podcast, um pouquinho mais cedo, vou falar sobre o Subway. Pois, após vencer a competição pelo Subway, o grupo Hork Capital tem agora uma empresa que fez avanços na recuperação de seus negócios. No entanto, está herdando um problema persistente, o tamanho massivo da cadeia de sanduíches. Sou testemunha viva, pois na praia de Pissarra, Santa Catarina, foi um dos primeiros Subways que eu vi na minha vida. E demorou para chegar as outras marcas lá, uma praia pequenita, agora já tá maior, mas uma praia pequenita tinha só o Subway. Era o negócio do avanço que tinha ali naquela região daquela praia. Então, realmente, voltando aqui, tem Subway na sua cidade? Me conta nos comentários se tem Subway na sua cidade, porque eu tenho a impressão de que é uma cadeia aí de alimentos que é uma das que está mais presente, tem uma maior capilaridade aqui no Brasil. A contagem de restaurantes do Subway é atualmente de quase 37 mil em todo o mundo, incluindo cerca de 20 mil nos Estados Unidos. Isso acontece mesmo após a empresa ter reduzido agressivamente nos últimos anos devido à competição acirrada e às localizações próximas umas às outras, que canibalizavam as vendas e pressionavam os franqueados. A administração fechou mais de 6.500 lojas locais nos Estados Unidos entre 2015 e 2022, de acordo com a empresa de pesquisa de serviços alimentícios Technomic. No entanto, os dados mostram que as vendas por loja ainda estão atrás das concorrentes. A questão da contagem de lojas vai ser um dos maiores desafios que o Subway vai enfrentar sob o comando da Hork. O grupo de Private Equity, e a gente falou sobre o que é Private Equity ontem, deve seguir o plano de negócios atual da empresa, segundo a cadeia nesta quinta-feira. Um porta-voz do Subway disse à Bloomberg News que a administração vai permanecer a mesma sob os novos proprietários, sem fornecer detalhes sobre a estratégia de fechamento da empresa no futuro. A empresa anunciou algumas mudanças em cargos de alto escalão em 16 de agosto, incluindo um novo chefe para a América do Norte. O Subway, que não opera os restaurantes por conta própria, passou décadas saturando os Estados Unidos com lanchonetes de sanduíche, em parte facilitando a entrada de franqueados. Isso gerou uma expansão rápida, mas também atraiu proprietários menores com capital limitado. A empresa experimentou crescimento de receita por um tempo, mas depois começou a canibalização. E embora as ofertas duradouras, como sanduíches de $5, e confesso que eu não lembro quanto que está um sanduíche do Subway aqui no Brasil, tenham atraído clientes, eles eventualmente não foram lucrativos para os operadores. Aumento da concorrência e cobertura negativa também tiveram um impacto. O CEO John Chidsey, que assumiu em 2019, ajudou a reverter a situação. Sob a sua liderança, o Subway reformulou seu cardápio, introduziu entrega em todo o país nos Estados Unidos e começou a fatiar os seus próprios frios. Eles também contaram com atletas, incluindo Steve Curry, para liderar uma campanha publicitária por lá. Isso gerou crescimento nas vendas nos últimos trimestres, embora a receita ainda esteja abaixo do que era há uma década, de acordo com dados da Technomic.
Recentemente, a empresa tem se concentrado em atrair maiores operadores com mais recursos. Esses franqueados com capital sólido têm mais facilidade para investir em modernizar o design das lojas e instalar novas tecnologias. O Subway assinou 5 acordos desse tipo só em abril. Um representante da Hork não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Bloomberg News. Gente, quando eu acho que eu vou falar pouco, porque eu penso, é sexta-feira, né? Vamos fazer um podcast rápido, não sei o quê, eu me empolgo, eu escolho 3 notícias de política monetária, uma sobre o Subway ainda, que é super bacana, né? Então, eu vou fazer assim, eu vou deixar todo mundo na mão e eu não vou ler comentário. Eu não vou ler meu comentário hoje. Chega, todo mundo dispensado, terminou a classe. Ai, mentira, não, eu tenho que ler um comentário. Foi do João, eu acho. João, se não foi seu, ou se você que comentou não se chama João, eu não vou lá olhar agora, mas se eu não estou enganada, foi João que comentou que a entrada dos novos países no BRICS, caso você não tenha acompanhado, vai lá olhar as redes sociais da Bloomberg Linha. 6 países foram convidados para ingressar nos BRICS a partir do ano que vem. Ele comparou isso como um novo aluno sendo apresentado para a classe. Então, gente, tudo bom, turma? Bom dia. Olha só, essa aqui é a Arábia Saudita. Ela chegou de transferência. Ela é a maior produtora de petróleo do mundo e ela vai sentar atrás de você, Brasil. Então, fica aí esse meu tributo à pessoa que eu, pelo que eu lembro, chama João e que fez essa ideia, deu essa ideia genial. No mais, minha gente, é um bom final de semana, né? Todo mundo descansando aí, principalmente eu. Grande abraço e até segunda-feira.